Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. Este é o programa Astrologia e Carreira, onde a gente conversa a respeito de como a astrologia pode lhe auxiliar no seu desenvolvimento profissional. O tema de hoje é: faça suas escolhas profissionais no momento certo da sua vida. Eu sou Maurício Bernes, astrólogo, especializado em astrologia vocacional e empresarial. Esse tema de fazer a escolha profissional no momento certo, ele tem uma ligação muito forte com os assuntos astrológicos. Por quê? Porque a astrologia é a ciência do tempo. Portanto, se a gente acompanha os movimentos, os ciclos astrológicos, nós podemos tomar decisões e podemos fazer escolhas mais acertadas. É óbvio que você deve estar pensando, né, como é que eu vou saber se esse momento é o melhor momento para eu fazer uma escolha? Primeiro de tudo, é preciso entender que as escolhas dependem de um movimento interno. Se você estiver numa condição da sua vida em que o seu trabalho, por exemplo, hoje mesmo atendi uma pessoa, não, eu trabalho há muitos anos aqui, estou muito bem, mas eu não estou encontrando satisfação naquilo que eu estou fazendo, parece que perdeu um pouco o sentido, a motivação. Então, a pessoa ela já está sentindo que é um momento de fazer um movimento profissional. Porém, é importante que a gente perceba que o fato de eu não estar satisfeito com alguma coisa dentro do meu trabalho nesse momento, eu não posso achar que isso já significa a hora de mudar. Porque senão fica uma coisa assim, qualquer insatisfação, então já tenho que mudar, já vou para outro lugar, já vou fazer. E se a gente for assim, pode até dar certo, né? Porque tentativa e erro, né? Mas eu vejo que não é a melhor opção. Para isso que a gente pode se valer do estudo astrológico para fazer as escolhas, para fazer o movimento na hora mais adequada. Porque todo o desenvolvimento pessoal e profissional, tudo, na realidade, na natureza, tem seus ciclos. Você observa, por exemplo, né, o ano, as 4 estações do ano. Nós temos as 4 estações do ano. Você observa durante o dia, nós temos a madrugada, manhã, tarde e noite, mais uma divisão por 4. Nós temos os ciclos da Lua, que formam também os quartos da Lua, né? Lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante. Então, existem ciclos para serem observados. Dentro da astrologia, a gente observa ciclos desde, assim, cada 4 minutos do relógio, a Terra gira 1 grau. Então, há uma proporção de 4:1. Uma proporção de 4:1. Essa proporção de 4:1, ela é projetada em toda a natureza. E nós também podemos nos valer dessa projeção de 4:1. Só que o que acontece? Quando eu falo do Sol e da Lua, o 4:1, né, das fases da Lua, compreendem o quê? Um mês. Quando eu falo, e já expliquei isso em outros vídeos, falando de ciclos, quando eu falo do ciclo de Saturno, eu estou falando de 29 anos e meio, 28 a 30 anos. Se eu estou falando de Júpiter, eu estou falando de 12 anos. Então, existem diversos ciclos, mas existe também dentro da astrologia uma perspectiva de análise que nós chamamos de trânsitos planetários, que é o seguinte: cada um de nós tem um mapa astrológico. Então, eu nasci, eu tenho meu mapa astrológico, você tem o seu, cada um tem o seu. E os planetas no céu continuaram seu movimento. O mapa astrológico é a fotografia daquele momento no seu nascimento. A hora que, no momento seguinte, já a movimentação continua. Então, esse movimento dos astros em relação ao meu mapa de nascimento é que traz para mim as indicações de momentos adequados ou inadequados para uma determinada ação ou atividade. É dentro dessa análise que muitos colegas astrólogos fazem suas previsões astrológicas.
porque quando a pessoa tem um determinado movimento de um astro num ponto do mapa dela, aquilo estimula aquele assunto do mapa dela de acordo com a natureza dos planetas ou dos astros que estão envolvidos naquele ponto. Por isso, é importante que a gente saiba sempre estar acompanhando essa movimentação celeste para poder se encaminhar, escolher o melhor momento para fazer o seu direcionamento. Mas aí você pode estar se perguntando, bom, mas eu não sou astrólogo, eu não sei nada de astrologia, como é que eu vou saber onde está Marte, onde estão as coisas aí para eu tomar essa decisão? Vamos com calma, com tranquilidade, porque eu vou explicar tudo direitinho aqui para você, como que você pode se valer de informações do céu sem necessariamente precisar consultar um astrólogo. Existem duas maneiras da gente perceber as coisas. Primeiro, a gente pode perceber intuitivamente, perceber dentro da gente mesmo os movimentos, as coisas, como é que a gente diz assim, os estímulos que a gente tem para fazer uma coisa ou fazer outra. Então, profissionalmente, a gente pode também percebendo devagarinho como é que as coisas estão se encaminhando, como é que estão surgindo muitos obstáculos, muitas cobranças, muitas dificuldades. Às vezes é um movimento de Saturno que está passando numa região do mapa que está causando atrasos, reveses, demoras, cobranças excessivas, peso. Então a gente já fica sabendo que é um tempo onde nós temos que olhar com bastante responsabilidade as coisas que a gente está fazendo. Porque se há cobrança, é porque há necessidade de responsabilidade. Então, esse aspecto, né, independente de eu ser astrólogo, de eu saber se o Saturno realmente está numa posição A, B ou C, pelos efeitos, eu já fico sabendo que há uma influência saturnina. Nesse sentido que eu estou falando para vocês de uma maneira muito simples. Um outro movimento, ele pode causar na gente a necessidade, ou desejo, ou instinto, ou impulso de expansão, de ir além, parece que está faltando alguma coisa, eu preciso me movimentar, eu preciso sair, eu preciso fazer, eu preciso criar um outro ambiente para mim. Então, essa energia, ela está associada ao movimento de Júpiter. Então, é bem provável que o Júpiter esteja tocando alguma parte do seu mapa astrológico de forma a expandir, a fazer com que você queira mais daquilo do que você está obtendo ou tendo hoje. Então, esse movimento de Júpiter estimula o quê? Expansão, crescimento, ir além dos limites que existem atualmente, ir em busca de algo mais. Muitos sinais vêm por conta de contato com estrangeiros, com necessidades de conhecimento, de estudos, de aprendizado. Então, isso vem dentro de uma força. A gente observa dentro de nós o que está nos movendo. Então, essencialmente, esse par planetário é um par que dá estruturação e expansão, ou limitação e libertação, nesse sentido de abertura para algo novo, algo diferente, para a busca de um algo a mais na vida. Então, se a gente perceber, examinar, se refletir dentro de nós mesmos, nós vamos observando como que esses movimentos estão acontecendo, mesmo sem recorrer a um cálculo astrológico que, obviamente, pode lhe dar uma precisão maior. Mas a gente tem que buscar dentro de nós a própria autonomia. Eu estou fazendo esse tipo de programa para que você possa se valer desse conhecimento e com uma certa autonomia, você com você mesmo, convidando você à reflexão. Porque quando a gente está numa situação, a gente tem que estar o tempo todo percebendo o que está nos pegando. Por exemplo, hoje eu disse que atendi uma pessoa e ela me falou, né, que ela trabalha 30 anos numa determinada atividade, olha, mais ou menos 30 anos, não tem 30 ainda, mas não é pouco tempo. E não encontra na atividade satisfação. Ganha bem, é bem reconhecida, tem uma série de benefícios, mas ela não está encontrando satisfação. Está se sentindo assim a necessidade, né, de
algo a mais, né, para ela mesma, né? Está sentindo a necessidade de dar um novo passo. Está sentindo, né? Ela está sentindo uma espécie de uma cobrança. São expressões que ela falou. Estou me sentindo meio cobrada assim a pensar no meu futuro. E o que eu vou fazer agora, da agora para diante? Pode ser que eu me aposente, mas eu quero continuar trabalhando, mas eu quero ter um sentido mais estruturado de realização. Então, ela utilizou palavras que eu já sabia que tinha Saturno na história. Aí mostrei a ela, realmente, o Saturno estava passando em conjunção, vai passar agora, com o Sol do mapa dela, mostrando um momento realmente de estruturação ou de reestruturação no desenvolvimento da sua carreira. Então, sim, é um momento de fazer alguma preparação para quando fizer esse movimento, que vai ser a aposentadoria, ela poder continuar trabalhando numa outra função, numa outra atividade. Então, ela identificou essa função estrutura, essa função cobrança, essa função, puxa, e o futuro? Como é que vai ser? Então, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, nesse sentido, da gente mesmo identificar os fatores que nos levam a fazer uma escolha, né, para que a escolha seja uma escolha certa, né, para o seu momento de vida. Então, a identificação do momento de vida, né, esse é um exemplo. Um outro exemplo, tive de uma pessoa que estava com uma energia muito forte de ação, de conquista, de luta, de ir em busca, né, de alguma assim, conquista, né, usando inclusive essa palavra. Não, estou precisando conquistar novos horizontes. Olha só, conquista. Conquista é uma palavra ligada ao planeta Marte, ação, ao guerreiro, ao lutador, né? Quem conquista um território, quem faz. Então, quando tem essa energia da conquista, a gente está numa força marciana de ação, de ir mesmo à luta. Então, é um momento de ir em busca assim, de um lugar onde haja uma certa competição, onde a gente precise competir e vencer de alguma maneira. Então, esse passa a ser um momento competitivo na vida da pessoa. E se ela está no momento competitivo, ela tem que saber competir. Tem que saber competir para vencer. Tem que dar de si para poder vencer. Então, escolher esse momento é perceber o seu momento, né? É menos escolher e mais perceber. Agora, se a pessoa está num momento mais passivo, né? Está num momento onde não vem uma energia como essas que eu estou citando aqui, a pessoa está numa condição que pode ser que ela tenha uma certa insatisfação, não está legal e tal, mas não tem a energia para o movimento, não tem a condição básica de fazer o movimento. Então, não é o melhor momento, né? O momento onde a pessoa tem que aguardar para chegar aquela energia de ação, ou de expansão, ou de reestruturação, ou de conquista, para fazer o movimento. Porque quando a pessoa está sob efeito, por exemplo, de Netuno, o Netuno traz para a pessoa assim, dispersão, uma fantasia, ilusão, imaginação, um negócio meio mal parado, as coisas não andam direito, dá um sono. Você entende? Aí, dentro desse movimento, dentro dessa energia, ela vai fazer um movimento, não vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo. Para dar certo, precisa ter energia, precisa ter ação, precisa ter conquista, né? Precisa ter força para realmente encontrar condições, né? Imagine a pessoa dispersiva, assim, meio sonolenta, meio sonhadora, aí vai para uma entrevista de um emprego. Não vai dar certo, não vai passar, não vai funcionar direito, né? Então é importante a gente estar percebendo o momento que a gente está vivendo, né? É óbvio que, de uma forma básica, a gente também pode olhar os ciclos da Lua, as fases da Lua, né? A fase da Lua nova é uma fase boa para renovação, para buscar algo novo. Então, se você tomou uma decisão dentro do que eu falei, eu senti que agora é hora de fazer, conquistar um novo emprego, um novo trabalho e tal, beleza. Então, aguarda, deixa a Lua nova acontecer, pelo menos 12 horas depois,
e você tem acesso à lua nova com horário, tudo, até em calendários do Google, em todos os lugares tem lua nova, o dia dela e o horário dela. Então, pelo menos 12 horas depois da lua nova para dar o primeiro passo. E aí você deve dar esses passos entre a lua nova e a lua crescente, ou no máximo até um dia antes da lua cheia, que é a fase onde a luminosidade da lua está crescendo. Então você pode, nesse momento, fazer a ação em busca do que você está querendo conquistar. Se, por um outro lado, você está em busca, como essa pessoa que eu falei de hoje, que tem em busca de reestruturação, de primeiro se preparar para depois fazer o movimento, então aí da lua cheia, dois dias depois da lua cheia, até um dia antes da lua nova, que é a fase onde está havendo a interiorização, a redução da reflexão da luz do sol pela lua. Então, é um momento de interiorização, um momento para ir criando raízes. Para quê? Para quando chegar o novo ciclo lunar, aí a pessoa fazer o movimento e ir em busca, então, da ação. Né? Então, nós temos duas grandes fases. Né? A fase de ação, que vai da lua nova até a lua cheia, e a fase de preparação, que vai da lua cheia até a lua nova. Então, de uma maneira geral, se a gente utilizar essas coisas muito simples, você já vai poder saber se está na hora ou não está na hora de fazer o movimento. Então, recapitulando, preste atenção em qual é o sentimento que você está tendo. Quais são os verbos, facilitando aqui para você, quais são os verbos que estão trabalhando dentro de você. Né? Eu preciso agir, eu preciso mudar, eu preciso conquistar, eu preciso me reorganizar, eu preciso me reestruturar, eu preciso me expandir, eu preciso crescer. São os verbos que indicam os movimentos. Então, se a gente prestar atenção, qual é o verbo que está mexendo com a gente atualmente, nós vamos saber qual é a escolha que nós estamos fazendo, qual é a necessidade de movimento que nós estamos naquele exato momento, naquele período, né, da vida da gente. Porque esses astros que eu falei, Saturno, Júpiter e o próprio Marte, eles têm um movimento que não é tão rápido. Então, às vezes, a pessoa passa dias com aquele sentimento, às vezes meses, com aquele sentimento, com aquele verbo interno falando dentro dele. Então, nós precisamos entender isso, porque se a gente se movimentar, né, tá aqui, ó, faça escolha profissional certa para o seu momento de vida. Se a gente se movimentar somente por a razão negativa da situação, ou seja, eu não estou satisfeito com o meu trabalho, eu não estou tendo um rendimento bom, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo, você vai estar agindo pela negativa e não pela afirmativa. Pode parecer só um jogo de palavras, uma coisa e tal, não é não. Você agindo pela negativa, você está no contraponto, ou seja, está agindo como reação e não como ação. E a gente precisa, para ter as rédeas do nosso destino, nós precisamos ser agentes do nosso destino e não reagentes ao nosso destino. É uma situação muito diferente. Então, examine bem quais são essas motivações internas que estão fazendo você querer fazer um movimento. Porque para fazer a escolha no momento certo, é preciso conhecer e entender o seu momento. Então, eu estou dando aqui esse exemplo, uma forma assim simples. Estou procurando, nesse programa Astrologia e Carreira, trazer para você uma fórmula simples, para você se perceber diante da onde você está vivendo. Porque, assim, eu tenho falado de livre-arbítrio, liberdade de escolha que a gente tem, né? Mas como é que a gente pode ter o livre-arbítrio? Isso no meu curso, o Jornada Realização Profissional, eu ensino bem claramente, né? O método 4S, dentre ele existe assim, o quanto que a gente faz é livre mesmo. A nossa reflexão a respeito da liberdade. Pelo seguinte, se você não conhece aonde você está, como é que você vai fazer escolhas de caminhos a seguir? Você não sabe nem onde você está. Vou dar um exemplo. Uma pessoa num quarto absolutamente escuro, sem luz, se ela fosse movimentar,
é sujeita a ela bater nos objetos, porque ela não está enxergando os objetos. Então, na medida em que se coloca alguma iluminação, alguma luz, que é o conhecimento, ou a percepção da realidade, a pessoa já pode ver o objeto e aí ela já anda, se movimenta, sem tropeçar nem bater em nenhum objeto. Por quê? Porque teve uma luz clareando para ela enxergar aquele ambiente. Agora, a motivação para ela se movimentar é interna e ela precisa conhecer, então, ela mesma para poder saber das suas motivações. Então, por que eu vou andar? Por que eu vou andar para lá? Ou por que eu vou andar para cá? O que tem dentro de mim que me leva a fazer esse movimento? Somente com a união dessas duas percepções, que é a percepção de si mesmo e a percepção de aonde você está inserido, é que você tem realmente liberdade para escolher. Então, quando a gente fala, faça a escolha profissional certa para seu momento de vida, a escolha pressupõe esse conhecimento do que está acontecendo comigo e aonde eu estou inserido, porque somente a partir daí é que realmente eu faço conscientemente uma escolha e, portanto, a escolha certa. Por quê? Porque eu sei para onde eu estou me movimentando, sei por que eu estou me movimentando e, naturalmente, é o que todos queremos, né? Acertar nas escolhas. É agora que eu tenho que ir, mas antes de eu decidir se é agora, eu preciso saber aonde eu vou. Entende que todo esse processo é fundamental. Então, tudo começa pela reflexão. Eu não vou ficar aqui insistindo, né, falando do meu curso, tudo, mas é uma realidade. Eu trago no curso exatamente isso, uma reflexão para que você consiga fazer suas escolhas com mais clareza, para poder ter mais segurança nos passos, movimentos e mudanças que você eventualmente precise fazer na sua vida. Então, o uso da astrologia, hoje em dia, né, não está restrito aos astrólogos somente. Você que não conhece astrologia ou que conhece pouco, pode se valer, desde que você olhe para si, perceba a si mesmo e identifique qual é o verbo que está te mexendo nesse momento. Com isso, você sabe, então, qual é a necessidade que você tem para realizar e se aquele é o momento realmente para a sua mudança. Então, se você está gostando desse programa, dá o seu like e, principalmente, né, compartilhe com pessoas que você vê que está nessa situação, querendo mudar, fazer escolhas, tudo, que têm interesse por esse tema. Então, clica aqui no inscrever-se, no sininho, né, para ser notificado, porque senão você não é notificado que tem um programa novo, e compartilhe com as pessoas que você vê que tenham também interesse e possam se beneficiar com esse tipo de programa.